ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo? É muito pior. Eu sou a Camila Kintzel. E eu, Danilo Corsi. No episódio de hoje vou contar a história de duas ilhas brasileiras bem peculiares. As duas conhecidas como Ilha das Cobras. Uma no litoral de São Paulo e a outra na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Spoiler, só uma realmente se chama Ilha das Cobras. Então este será um episódio diferente, com aspectos geográficos, biológicos, culturais e, claro, históricos. Além de, obviamente, algumas cobras. Mas antes vamos contar para os nossos ouvintes que vinho o Drinco nos mandou hoje. Danilo, você sabe? O vinho de hoje é o Isla Seca Rosé Sierra Central Valley DO. Um vinho rosé chileno que, segundo a descrição do vendedor, é leve e encantador. E um rosé é sempre um bom presente para levar naquele jantar. Um bom vinho para degustar naquela beira da piscina no verão. Bem rico. Melhor, sem ficar pobre, pois ele está por menos de R$50 lá no drinco.com.br. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Queimada Grande pode parecer um paraíso para quem vê de longe. Mas a ilha guarda um morador mortal. A jararaca ilhoa, uma das serpentes mais venenosas do planeta. Bem, como eu já comecei dizendo, o Brasil possui duas Ilhas das Cobras, emblemáticas. Cada uma com uma história e características muito distintas. Uma no litoral de São Paulo, que na verdade se chama Ilha da Queimada Grande, e outra na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Apesar do nome pelo qual são conhecidas, elas se diferenciam tanto pelo contexto biológico quanto pelo histórico e cultural. Mas como eu uso esse podcast para tirar minhas próprias ignorâncias do corpo, aproveitei para fazer um episódio aqui para vocês também saberem das curiosidades que são várias sobre essas duas ilhas. Vou começar pela Ilha da Queimada Grande, que fica no estado de São Paulo. A Ilha da Queimada Grande, popularmente conhecida como Ilha das Cobras, localiza-se a cerca de 35 km do litoral, entre Itanhaém e Peruíbe, em São Paulo. Ela pertence ao município de Itanhaém, ou seja, litoral sul de São Paulo. E a ilha original? Não é a ilha original. Ilha original. Ela nunca chamou Ilha das Cobras. Bem, ela é internacionalmente famosa por abrigar a maior concentração de serpentes do Brasil e uma das maiores do mundo, especialmente a jararaca ilhoa, conhecida como Botrops insularis. Seria o contrário, né? É a Botrops insularis, A conhecida Botrops. como jararaca. Jararaca ilhoa, espécie endêmica e extremamente venenosa. Pesquisas sugerem que lá existam entre 3.000 e 4.000 serpentes, distribuídas em aproximadamente 340 mil metros quadrados de Mata Atlântica, o que representa cerca de 45 serpentes por hectare. O que para mim significa muito pouco, pois eu não uso hectare assim todo dia. Aí eu pedi para a inteligência artificial me dizer quantas cobras tinha por metro quadrado. E a resposta foi, tem cerca de uma cobra a cada 222 metros quadrados. Ou seja, uma serpente por apartamento de rico. O que tá certo. Você acha que devia ter uma serpente em cada apartamento de rico? Não, mas cada rico é uma serpente. Ah, entendi. 222 metros quadrados. Mas aí você pergunta, por que isso acontece nessa ilha? Bem, a origem dessa fauna ocorre devido ao isolamento da ilha durante o Pleistoceno, há cerca de 11 mil anos, quando o aumento do nível do mar separou a Queimada Grande do continente. Como resultado, as cobras que já estavam lá sofreram um processo de evolução própria, com destaque para adaptações do veneno e do comportamento predatório. O acesso à ilha é extremamente restrito, dado o risco à vida humana e a necessidade de conservação ambiental. A visitação só é permitida para pesquisadores autorizados. E depois para o MrBeast, vocês vão saber. E acho que aqui super vale a pena abrir um parênteses nesse episódio para falar um pouco sobre essa jararaca que só tem lá, a tal da jararaca ilhoa. E qual a diferença dela para outras jararacas e cobras em geral. Você se interessa por jararacas, Danilo? Nem um pouco. Então vai ser um episódio muito chato para você. A primeira coisa bizarra nessa cobra é que ela vive em árvores e desenvolveu a ponta da sua cauda para conseguir se prender melhor nas árvores. Cobra em árvores. Temos, claro. Sim, eu sei que tem outras cobras que também vivem em árvores, mas isso não é tão comum em jararacas. Dizem que tem cerca de 2.000 dessas jararacas lá, que são teoricamente todas as que existem no mundo, já que essa cobra só dá na Ilha das Cobras. Agora eles estão microchipando essas cobrinhas para saber quantas são ao todo mesmo, porque eles estão dizendo, tem cerca de 2.000, mas ninguém sabe. Uma outra coisa curiosa é que ela não tem predadores na Ilha das Cobras, ou seja, ela tem uma vida super fácil.
Mas mesmo assim ela também não é tão exigente. É uma cobra que se alimenta de aves e ovos, em especial o atobá pardo, que é comum na ilha. Mas ela pode ficar até 6 meses sem comer e sobreviver. Queria eu, hein? Eu não gosto de comer. 6 meses. De boa. Bem, essa cobra ela mede entre meio metro e 1 metro de comprimento. Ou seja, não é uma anaconda, não é super grande. É uma cobrinha grande, mas não gigantesca. Por ter o hábito de caça, de escalar árvores para poder atacar suas presas, desenvolveu certas características específicas. Ela é menor e mais leve que a jararaca comum, além de ter uma pele mais elástica. E também tem o lance da cauda, cuja ponta é prênsil, ou seja, tem essa capacidade de se agarrar nas coisas. Seu coração também é mais próximo da cabeça do que nas jararacas comum, e suas presas são mais curvadas para trás, o que dá mais firmeza para prender suas vítimas. O coração, eu não sei porque que é mais perto da cabeça. Se tiver algum biólogo aí para me explicar, agradecemos. O veneno da Bothrops insularis é estudado pelo Instituto Butantan, mas seu antídoto é pouco fabricado, pois onde vive essa serpente só pesquisadores estão autorizados aí, então pouca gente é ferido por essa cobra, né? Mas o veneno é muito poderoso, pois pela sua ação inibidora, a pessoa mordida morre por falência geral orgânica ao fim de 2 horas após ser inoculada. Cerca, né? Os pássaros morrem em minutos, assim as árvores não escapam depois de uma picada. Mesmo sendo de visitação restrita, existem casos registrados de espécimes que foram retirados da ilha por traficantes, evidentemente sem autorização. Por exemplo, uma revista brasileira publicou em setembro de 2003 que foram encontrados à venda alguns exemplares da espécie em um mercado de animais em Amsterdã, nos Países Baixos. Entre os colecionadores, essa cobra é super valiosa, justamente por ela ser tão específica de um lugar, né? E por causa do veneno também. Outra curiosidade é que existem machos e fêmeas da jararaca, porém as fêmeas possuem uma estrutura análoga a um hemipênis, sem a presença de testículo e de tamanho reduzido, que ainda não se sabe a sua funcionalidade. Há grande incidência de animais intersexuais. Bem, a jararaca ilhoa é vivípara. Isso significa que ela não bota ovos, mas gesta os filhotes de maneira semelhante aos mamíferos, dando à luz, em média, a 10 filhotes durante o período quente do ano. E por último, preciso dizer que o veneno dessa cobrinha está sendo usado para fazer um remédio para pressão alta. Temos o remédio Capoten, ou Captopril, que consiste em alterações moleculares a partir de uma substância isolada do veneno e pertence ao laboratório Bristol Myers Squibb. E, em 2001, o Instituto Butantan registrou a patente do Evazin, também derivado do veneno da nossa jararaquinha. E aqui mais uns dados sobre a nossa primeira Ilha das Cobras. Os primeiros relatos sobre a ilha datam de 1532, época da expedição de Martim Afonso de Souza à região. Entretanto, a ilha permaneceu desabitada até o final do século XIX, quando foi construído um farol para ajudar na navegação. Mas, como vocês podem imaginar, o trabalho dos faroleiros era extremamente perigoso, porque tinham ataques de cobras frequentes. Por conta disso, a Marinha instalou queimadas regulares para controlar a população de serpentes. E aí veio o nome Queimada Grande. Quando o farol foi automatizado nos anos 20, o que eu achei bem cedo para um farol ser automatizado, a ilha passou a ser de acesso restrito, com entrada permitida apenas para fins científicos. Os estudos sistemáticos sobre a fauna começaram em 1911, quando o Instituto Butantan recebeu os exemplares da jararaca ilhoa, iniciando pesquisas marcantes sobre ecologia, comportamento e manejo dessa espécie. Aliás, vai lá ouvir o episódio do Instituto Butantan que a gente tem aqui. Outra coisa é que, apesar do destaque dado às serpentes, a ilha abriga uma fauna diversificada. Além da jararaca ilhoa, habitam no local espécies como a dormideira, Dipsas albifrons, e uma série de aracnídeos e pequenos lagartos. Também tem cerca de 30 espécies de pássaros, sendo o atobá pardo, o Sula leucogaster, que parece um mergulhão, um pato de bico fino, que é de especial abundância nas rochas da ilha, além de residentes como corruíra e cambacica. Entre os invertebrados, destacam-se as baratas silvestres, gafanhotos e aranhas raras. Uma delícia essa ilha, né? Nossa, que horror. 30 espécies de aves para se salvar e cobra, aranha, barata silvestre. E aí vale falar que a Ilha da Queimada Grande é cercada por mistérios e lendas populares, como a lenda do tesouro escondido, supostamente deixado na ilha há mais de 500 anos, e inúmeros relatos de naufrágios que ampliam a sua aura de perigo. Casos recentes de sobreviventes que passaram dias ilhados, alimentando-os apenas de banana verde, reforçam os riscos de desembarque. Não vão pra lá, gente. Não é bom, tá? E como última curiosidade, o youtuber mais famoso do mundo, o MrBeast, já foi lá. MrBeast gravou um vídeo sobre a Ilha das Cobras numa série que visitava 5 dos lugares mais perigosos do mundo. E adivinha? Ele elegeu a ilha brasileira como o lugar mais perigoso do mundo. Ele acampou lá com as cobras. Você acamparia com as cobras, Danilo? Nunca. Vamos para outra ilha agora? Sim. Bem, a Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro,
ela se chama a Ilha das Cobras mesmo. Fake. Encontra-se no coração da Baía de Guanabara e é parte vital da história militar e urbana carioca. Os primeiros registros da Ilha das Cobras datam de 1565, quando Pedro Rodrigues recebeu uma carta de sesmaria do então governador Estácio de Sá. Nessa época, o local era conhecido como Ilha das Cabras, não das cobras. Já em 1589, a ilha foi adquirida pelos monges do Mosteiro de São Bento. Passou a ser chamada de Ilha dos Monges. O nome Ilha das Cobras é atribuído à antiga quantidade de serpentes peçonhentas que habitavam o local, mas relatos históricos indicam que esses animais foram extintos ainda no período colonial. Fake. O que é fake? Fake, não tira qualquer coisa, menos das cobras. Ou seja, temos aqui um grande paradoxo. A Ilha das Cobras paulistas, que é cheia de cobras, na verdade se chama Ilha Queimada Grande. E a do Rio, que se chama Ilha das Cobras, não tem cobra nenhuma, além da Marinha Brasileira, no caso. É um jeito de pensar, né? É um jeito de pensar. Ao longo do século XVII, a ilha tornou-se vital para a defesa do porto do Rio de Janeiro. Foram construídas várias fortificações, como a Fortaleza de São José, o Baluarte de Santo Antônio e o Forte Pau da Bandeira. Essas fortificações representam pontos estratégicos contra invasões estrangeiras, incluindo ataques holandeses e franceses que ameaçavam a cidade. O projeto, idealizado pelo engenheiro militar José da Silva Paes, em 1736, elevou as defesas e transformou a ilha em base militar de destaque nacional. Desde o século XVIII, a Ilha das Cobras foi incorporada oficialmente à Marinha do Brasil, mantendo um papel de vigilância dos carregamentos de ouros e diamantes, sabe? Foi o que imagina. Pra quê, né? Que esses carregamentos de ouro e diamante. As fortificações serviam de base para operações militares importantes e a ilha tornou-se símbolo da tradição naval. Você gosta da tradição naval brasileira? A Ilha das Cobras Carioca é um dos pontos históricos mais antigos e estratégicos do Rio de Janeiro, carregando trajetória marcada por disputas coloniais, relevância militar e pelo famoso presídio naval, ainda em funcionamento. Hoje, além de sediar diversas unidades administrativas da Marinha, mantém suas estruturas históricas conservadas e tombadas como patrimônio cultural brasileiro. O portão principal e antigos bastiões da Fortaleza de São José são abertos à visitação histórica, destacando a longevidade das construções militares no local. Tem que ver se o Christian Carren já foi lá, né? O Presídio Naval da Ilha das Cobras, fundado oficialmente em 1966, tem origem nas celas das antigas fortalezas, sobretudo no Forte do Pau da Bandeira e no Forte da Santa Margarida, que é uma parte da Fortaleza de São José e já serviam de local de detenção desde o século XVIII. O presídio é hoje o único estabelecimento militar prisional federal do Brasil, mantendo presos militares da Marinha em função de condenação pela Justiça Militar ou comum, especialmente em penas inferiores a 2 anos. Isso significa que se o nosso almirante Garnier for preso, ele vai pra lá? É uma possibilidade. O local ficou famoso pelas celas extremamente austeras, por abrigar presos ilustres, inclusive heróis da Inconfidência Mineira, como Tiradentes, que passou seus últimos dias na ilha antes da execução. A cela de Tiradentes permanece preservada, reunindo o interesse histórico nacional. Atualmente, o presídio tem capacidade para 66 internos, sendo 57 vagas para casos judiciais e 9 para punições disciplinares, exclusivo para militares da Marinha. O processo de ressocialização inclui assistência de saúde, educação, serviço jurídico e social, segundo as normas atuais da Marinha. Você acha que preso da Marinha merece ser ressocializado? Sei lá, saindo da Marinha já começa bem. Recentemente, o presídio abrigava cerca de 19 militares processados por crimes diversos, sendo alguns em prisão provisória e outros já condenados, todos integrantes da Marinha. Nenhum civil cumpre pena nesse estabelecimento, que atua estritamente de acordo com as normas da Justiça Militar brasileira. A Ilha das Cobras, com seu presídio naval, representa um elo vivo entre o passado colonial, as lutas pela defesa da cidade do Rio de Janeiro, episódios célebres da história nacional e as práticas penais atuais das Forças Armadas brasileiras. E aqui eu separei algumas informações. Quem foram os detentos mais famosos da Ilha das Cobras? Como eu falei, Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, figura central da Inconfidência Mineira, ficou no presídio da Ilha das Cobras por quase 3 anos, de 1789 a 1792, acompanhado de outros inconfidentes como Tomás Antônio Gonzaga e Alvarenga Peixoto. E também João Cândido Felisberto e outros marinheiros da Revolta da Chibata, que a gente contou aqui, foram enviados para o presídio da Ilha das Cobras. Muitos deles morreram devido às condições insalubres e ao confinamento extremo. Apenas João Cândido e João Avelino Lira sobreviveram ao encarceramento, enquanto o restante faleceu asfixiado por envenenamento devido ao uso de cal nas celas, que eu contei também no episódio da Revolta da Chibata. Foi uma coisa completamente absurda.
Além dos presos políticos desses eventos, há registros de uso do complexo prisional da Ilha das Cobras para encarceramento de presos ligados a outras sublevações militares e acontecimentos de forte repressão política ao longo da Primeira República e da Era Vargas, porém sem lista completa de nomes formalmente divulgados. Não usaram da ditadura, não? Não. Por fim, vale dizer que a Ilha das Cobras tem uma longa história de uso como centro de custódia militar e política, inicialmente para inimigos do regime colonial e posteriormente para militares, revoltosos e pontualmente presos comuns de alta periculosidade. As condições ali relatadas costumavam ser severas, com episódios de tortura, confinamento solitário e elevado índice de mortalidade entre os detentos de rebeliões históricas, como a da Revolta da Chibata. E essa foi a segunda Ilha das Cobras. Você já conhecia essas histórias, Danilo? Só a original de São Paulo, do Rio, não sabia não. A Ilha das Cobras chama Ilha da Queimada Grande, Danilo. Mas essa é a original das cobras. Tem cobra lá. Uma das Ilhas das Cobras tem cobra, a outra não tem cobra. Então, eu acho que deviam mudar esses nomes. Uma devia chamar Ilha da Marinha, uma Ilha do Presídio da Marinha e outra devia chamar Ilha das Cobras. Ou podia chamar Ilha das Serpentes, né, também. Ilha das Jararacas. É uma chance. Enfim, achou interessante? Sim, achei. Gostei. Então tá, você quer fazer algum comentário? Não, segue o jogo. Cobras, nada de cobras. Segue o jogo. Então vamos dar uma pausa, vamos pros recadinhos? Bora. A jararaca ilhoa é uma excelente escaladora. Sua visão é ruim. Ela compensa a falta desse sentido com sua língua e esse orifício localizado entre o olho e a narina, a fosseta loreal. Esses órgãos se especializaram em detectar o calor de animais de sangue quente. Recadinhos. Danilo, se a pessoa tiver uma jararaca ilhoa de estimação e quiser mandar uma foto pra gente, faz como? Pega o celular e tira uma foto. Como manda pra gente? Pode mandar no contato@muitopior.com.br. Pode procurar a gente nas redes sociais. A gente tem o Facebook, o Instagram e o Twitter, o X. Ou ir nos nossos canais no Spotify e no YouTube. Tudo lá. E mandar uma foto da jararaca. Pode mandar. E se a pessoa quiser mandar um Pix? Aí, o nome do Pix é contato@muitopior.com.br. E alguém mandou Pix essa semana? Foi o Douglas Queri, mandou pra gente. Nossa, Rochoso Master. Ele Rochoso mandou Master, duas semanas seguidas. E o Ricardo Cravo. nosso querido Ricardo Cravo, é verdade. Ricardo Cravo, queridíssimo. Agradecidos, rochosos. Rochosíssimos. Agora os recadinhos. Lá no Spotify, na chacina de Vigário Geral, o nosso querido pixizeiro Douglas Chieri mandou: Polícia Militar, instituição falida. São assassinos uniformizados que matam com aval do Estado. Polícia brasileira em toda. No caso do recente do Rio também tinha o civil, estava envolvido. E nesse também tinha civil. E às vezes tem a militar também, a rodoviária também. Rodoviária também. Mas assim, Polícia Militar no Brasil é uma instituição completamente... Você falou tudo. Você tá certo. Ponto. Tá certo. Já o... Eu não posso falar esse nome porque é muitas letras, muito números. Falou: caso muito triste. Acho que esse é diferente do que aconteceu há poucos dias. De poucos dias não me parecem inocentes, como no caso de Vigário Geral. Em ambos os casos, acho errado o Estado tirar a vida das pessoas. É isso, assim, não dá, assim, se as pessoas eram faccionadas ou não. Não justifica entrar numa comunidade e executar. As pessoas cortam a cabeça do ser humano. Tira na nuca. Isso não é prisão. Isso não é controlar a facção, né? E não mudou nada também. Já o Denis Alexandre Gonçalves mandou: ótimo episódio, casal, como sempre. O tempo passa, muda o estado, mas a técnica é a mesma. Matar, dizem que é a solução dos problemas. Aqui em São Paulo só não tem guerra entre o crime organizado porque o PCC é hegemônico. Exceto em Rio Claro, que tem células do Comando Vermelho e outras facções menores. Isso o Derrite e o Tarcísio não falam. Se marcar, levaram pra lá. Já no episódio do Adib, que eu não vou falar o nome porque eu não tenho aqui escrito. Xixacle. O Marcos Lázaro falou: você vê o nível do ditador quando ele vai se refugiar em Goiás. Pois é. Será que foi a materialização da sofrência? Né? Eu ri, pronto. Já no Instagram do Vigário Geral, o Alessandro Asfares falou: olá, casal, episódio pesado esse. Eu conheci essa história e fica mais do que provado que esse tipo de incursão da polícia de nada adianta. PS, vou indicar pra vocês uma história que formou a primeira facção no Rio Grande do Sul. Olha aí. Abraços. Farroupilhas.
Primeira facção. Os Maragatos. Qual que é o Maragatos? Não lembro. Eu não lembrei também. Já o Marcelo JV mandou: oportuno trazer esse acontecimento à tona neste momento. Será que vale a pena o episódio sobre o Hotel Linda do Rosário? Tragédia que foi tema da música e de obra de arte no Inhotim. A música do Los Hermanos, então eu fiquei em dúvida. Eu não manjo. Preciso pesquisar. A música do Los Hermanos, fiquei em dúvida. Mas sim. Já no episódio do Adib, o Nélio Ramos mandou: engraçado, parece que essas coisas acontecem no Brasil. Um ditador sírio que foge e vai morrer assassinado por um compatriota no interior de Goiás. Sim. Mataram o Chico Mineiro. Foi ele e o Chico Mineiro. Aqui no sertão de Goiás. E no YouTube essa semana ninguém comentou nada. Olha aí. Olha, conseguimos, zeramos a vida. Já as pessoas que deram aquele curtir, mas não comentaram nada, foi Kelfinha, Cefa Souza, Oi Gilcimar, P. Novaes, Alessandro Soares, Ana PJ, que é a Adriana Nascimento, nosso queridíssimo Anderson Rocha, Rochoso Master, Rochoso Pro, Nélio Ramos, Lagosta Beach. É o Rocha, o primeiro do seu nome. O primeiro do seu nome. O rei dos Pix, o libertador dos... Libertador dos podcasters, a Caçala, o Lucas Carvalho, Cláudio Martins dos Santos e Ricardo Cravo. E no Facebook a gente teve interações com o Olímpico de Jesus, que inclusive mandou uma coisa absurda. Os caras fizeram uma propaganda do Galaxy no Brasil. Que é bom pra sequestrar, né? Que mostrava umas pessoas dentro de um Galaxy. Tipo, uma mulher presa. No porta-mala, falando, tem espaço. Tipo... completamente absurdo. Olha aí. E um salve também pro nosso sempre queridão Cláudio Schubar, lá no X. O Rafa, também tivemos interações com o Rafa, que mandou um vídeo sobre BH, falando que muito legal o videozinho que ele mandou, inclusive, que ele falava, tipo, sobre como todo mundo se conhecia, e passou por várias pessoas que eram episódios nossos aqui, o Luz del Fuego, e o JK, etc. Então é isso, mais algum comentário? Não. Seguimos o jogo? Semana que vem, com voz melhor, estaremos de volta. Sim. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Manda pix. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.